Nós queremos agradecer a presença dos nossos visitantes mais uma vez, a Adriana e a Lorena, que já tem estado conosco, já tem estado outras vezes. Muito obrigado pela presença de vocês, sejam muito bem-vindas, sintam-se em casa. E também a Cleusa, que já esteve também, que está conosco mais uma vez, muito obrigado, sintam-se muito bem entre nós. Nós estamos meio ativos hoje, estamos com um grupo menor aqui, mas depois fazendo uma estatística, deve ter umas 10 pessoas lá em cima, né? Na programação do aniversário da Júlia que está acontecendo lá em cima agora. Então, está acontecendo. Temos também o nosso querido amigo lá atrás. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez, viu? Milton, Deus te abençoe. Prazer. Queridos, eu quero me convidar neste momento a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 22 a 34. Lucas capítulo 12, a partir do versículo 22. Mesmo assentados, porém reverentemente, acompanhe, portanto, a leitura da palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 22 em diante, diz assim: E disse aos seus discípulos, Jesus, né? Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis, mas é a vida do que o sustenta e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos que nem semeia nem cego, nem tem dispensa nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, tendo sido solícito, pode acrescentar um pouco da sua estatura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não pergunteis, pois, que a vez de comer ou que a vez de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas estas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendeu o que tendes, da esmola, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros dos céus que não trabalham, não acabem, onde nem ladrão, onde não chega o ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Pai querido, lemos a tua palavra e queremos do Senhor neste momento a iluminação do teu Espírito para considerá-la com fidelidade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero pensar nesse momento na seguinte expressão, ou no seguinte tema: você é muito importante para Jesus. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Amém. Você é muito importante para Jesus. Diga para quem está do seu lado aí: você é muito importante para Jesus. Diga: você é muito importante para Jesus. Diga para mim que também eu quero receber isso aí. Eu recebo. Você é muito importante para Jesus. Alguém, e aqui você vai passar aqui. Alguém já disse que você não tem valor? Pode acontecer. Pessoas não valorizar a você, não valorizar o seu potencial, não valorizar a sua qualidade.
Pode acontecer de maridos não valorizar a esposa que tem, de esposas não valorizar o marido que tem, pode acontecer do patrão não valorizar o empregado que tem, do empregado não valorizar o patrão que tem. Pode ser que naturalmente muitas pessoas às vezes não te dão valor, pessoas não têm valor. Ora, creia que isto não é verdade. Você é muito precioso para Jesus. O versículo de número 24 que nós lemos, a parte B diz assim: quanto mais valei vós do que as aves. Você está considerando os lírios, que Deus sustenta, que Deus cuida, que Deus ampara, que Deus cuida das aves dos céus de modo geral, e diz assim: olha, você vale muito mais do que elas. O ser humano, coroa da criação, feito à imagem e semelhança de Deus, tem muito valor para Deus. Meus amados, nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus fala de princípios práticos de vida. Ele fala de vida abundante, ele fala de vida de qualidade, ele fala de vida plena. E vida plena na presença dele. Aliás, quando fala-se vida abundante e vida plena, nós recordamos o texto do bom pastor de João 10, versículo 10, quando Jesus diz que o inimigo, o ladrão, vem para roubar, matar e destruir. Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Ele proporciona a nós, de fato, vida abundância, vida abundância, vida plena. Uma vida verdadeira. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus amados, desta noite, com essas palavras deste texto aqui, Jesus deseja mudar o foco da nossa vida. Muitas vezes o foco da nossa vida está em nós mesmos. E muitas vezes eu disse aqui que aqueles que não estão ao nosso lado não nos valorizam. Mas veja bem, há muitas situações em que você mesmo não se valoriza. Você diz assim: eu não posso, eu não sei, eu não sou capaz, eu não vou, eu não consigo. Ah, mas coitado de mim. Aquele sentimento de autocomiseração, de dó de si mesmo, aquele sentimento de se olhar para baixo, olhar só para o umbigo, para si mesmo, e ter, às vezes, as emoções abaladas. Tanta coisa assim tem acontecido, não é? Então Jesus, de fato, deseja mudar o foco da sua vida. Em vez das preocupações exacerbadas, Ele nos conduz a uma dimensão maior. Ele fala aqui sobre preocupação, mas na verdade está falando daquela preocupação que acaba se tornando patológica em sua vida, patológica, doentia, porque uma preocupação natural acaba fazendo parte da responsabilidade do dia a dia de cada um de nós, mas uma preocupação doentia, Jesus está querendo tratar isso aqui, tratar essa situação com a vida de cada um de nós. Não é? Então, em vez de preocupações, Ele nos conduz a uma dimensão maior. O Senhor quer que dependamos dEle, que vejamos além dos problemas, que vejamos além das crises, que vejamos além do medo, que vejamos além da tensão, que vejamos além do estresse. Ele quer que nós enxergamos além. Ele quer que nós estejamos percebendo o que vem além de tudo isso. O mundo vive em crise, nós vivemos em crise, muitas vezes nós atravessamos crises na vida, aflições na vida, dificuldades na vida, mas Jesus quer que a gente vá além disso. Jesus deseja que nós estejamos indo além disso, que nós estejamos de fato enxergando o melhor de Deus para as nossas vidas e caminhando de fato nesta dimensão. Muitas vezes você pode estar passando por crise da família, crise no emprego, crise financeira, uma porção de crise.
Jesus está dizendo aqui que Ele quer cuidar de você. Estava dizendo para os seus contemporâneos, e disse para mim e para você, que Ele quer cuidar de você. Ele quer cuidar de cada um de nós. Portanto, querido desta noite, querida desta noite, você é muito precioso para Jesus. Você é muito preciosa para Jesus. Você tem um valor especial para o Senhor Jesus. E por isso eu considero, à luz do texto, algumas verdades que quero considerar aqui. Você é muito precioso para Jesus, em primeiro lugar, porque Jesus quer te aliviar da tensão causada pelas preocupações. O versículo de número 22 disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem sobre o seu corpo, sobre o que vestireis. Ele quer, na verdade, te aliviar da tensão causada pelas preocupações. Queridos, na verdade é o Senhor que nos sustenta. É Ele que ministra o sustento em nossas vidas. Eu já disse que uma preocupação natural faz parte da responsabilidade humana, da busca, mas na verdade nós buscamos, mas nós confiamos é que Deus está no comando de tudo isso. É Deus que está nos ajudando. Mas às vezes há uma preocupação exacerbada, há uma tensão muito grande sobre o futuro, inclusive, que você nem consegue ver o presente, por causa da preocupação com o futuro. Então não vive nem o presente e nem o futuro, não é? Onde é que você pretende chegar com tantas preocupações e ocupações? Onde é que nós queremos chegar? Jesus está lhe dizendo hoje: meu filho, minha filha, não se preocupe, porque eu estou providenciando o que lhes é necessário. Confie em mim. Confie em mim. A nossa confiança deve estar no Senhor, deve estar no Deus Todo-Poderoso. Ele que providencia todas as coisas para nossas vidas. Ele é soberano. Ele conhece a minha necessidade e a sua necessidade. Ele conhece a necessidade de cada um de nós. Aliás, queridos, desta noite, Ele, na verdade, conhece o mais profundo do nosso ser. Ele está no controle de tudo. Aliás, pode ser que Deus não te dê tudo o que você quer, mas Ele te dá tudo aquilo que você precisa. Pode não dar tudo o que quer, mas o que precisa, Ele sem dúvida alguma dá. Então Jesus quer te aliviar da tensão causada pelas preocupações, mas também Jesus quer, no segundo aspecto dessa nossa reflexão, tirar do seu coração a ansiedade. Quer tirar do seu coração a ansiedade. A ansiedade gera estresse. Quanta gente estressada por causa da ansiedade. Gera estresse em si mesmo e no próximo que está junto de você também. Quanta gente estressada. O estresse que muitas vezes gera gastrite, que na maioria das vezes pode gerar úlcera, que pode evoluir para até uma enfermidade maior. Então temos de ter cuidado em relação a isso. Mas a ansiedade pode gerar tudo isso, mas ela não gera solução. Aliás, ela complica mais a situação. Não gera solução, gera um complicador maior. Então, meus queridos, é preciso que nós tenhamos cuidado nesse sentido, porque a ansiedade não gera solução. Não gera, complica mais as coisas. O que Jesus oferece é paz. Ainda que diante das aflições, Ele diz lá em João 16:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tereis com ânimo. Ainda que diante das aflições, ainda que diante das lutas, ainda que diante das turbulências da vida, temos um ânimo. O que Jesus oferece é descanso, alívio das tensões. Ele disse em João 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, com sobrecarga sobre os seus ombros, e eu vos aliviarei. Jesus quer dar alívio naturalmente às circunstâncias da nossa vida. O que Jesus proporciona é contentamento. Paulo,
que tinha Cristo e enfrentar muitas aflições, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor, porque em Cristo nós podemos ter contentamento. E eu falei agora há pouco sobre a paz. É a paz de Deus que excede todo entendimento humano. A paz de Deus que tem excedido todo entendimento humano, ele estará, na verdade, em nós. No mesmo texto Paulo fala, Paulo que enfrentava adversidades, ele menciona que essa paz excede o entendimento humano. Por quê? Porque o homem não pode mensurar uma pessoa enfrentando lutas e adversidades, mas com Cristo no coração, estando em paz, estando verdadeiramente em paz. E a paz que Jesus proporciona não é a paz que o mundo dá, mas é uma paz diferente. Ele disse lá em João 14:27: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Esta paz que Jesus fala, ela vem do original chamado eirene, ou seja, uma paz incondicional, uma paz independente de condições, uma paz independente de lutas, uma paz que pode até estar em meio à guerra na alma, guerra no ser, guerra no dia a dia, mas Jesus pode proporcionar paz, ainda que diante das adversidades. Por isso, queridos, à luz desse texto aqui, Jesus quer tirar do seu coração a ansiedade. O versículo 25 diz isto, E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um povo da sua estatura? Qual de vós, estando ansioso, pode acrescentar ou pode resolver algum tipo de problema? A ansiedade não resolve. Eu já disse que ela não gera solução, ela só gera todas essas coisas citadas. Só Jesus é capaz de tirar do seu coração a ansiedade. Portanto, coloque diante de Jesus a sua vida e você terá alívio da tensão causada pelas preocupações. Você terá alívio da ansiedade. Tem muita gente tensa, ansioso por causa de uma porção de coisas. Mas uma outra verdade que eu considero à luz desse texto aqui é que Jesus também, ele quer aumentar a sua fé. Os versos 27 e 28 diz assim: considerai os lírios como eles crescem, não trabalham nem filho, e digo que nem ainda Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã lançada no forno, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Jesus quer aumentar a sua fé, mas veja bem, muita calma nesta hora. Esse texto aqui não é um convite à ociosidade, não é um convite à preguiça, não é um convite a ficar parado. Já que Deus me dá tudo, eu vou ficar quietinho que Ele vai me dar. É igual a história daquele rapaz que queria emprego e chegou quase meio-dia lá no lugar do emprego, abrindo o boca, cansado, e o patrão: você está querendo emprego? Você chega tarde. Eu: não estou querendo, é para mim não, meu irmão está dormindo em casa. Não é? Então, às vezes a pessoa quer que a coisa caia do céu, não é que cai do céu. O texto está dizendo, não está, na verdade, dando margem à ociosidade, dando margem a você não ter desafios, a não ter projeto de vida, a não caminhar. Não é isso que o texto está falando. O texto está dizendo que você não precisa preocupar exacerbadamente, que você pode confiar que o Senhor cuida de você. Naturalmente, você vai caminhar naquele propósito que Deus deu para a sua vida aqui, e Ele se encarrega de cuidar de você. Não é um convite à ociosidade. Jesus está chamando a sua atenção. Ele diz: olha, veja, olha ao seu redor, observe a tudo que eu sustento, e eu quero sustentar você também. Eu quero estar te sustentando em todas as coisas, da mesma forma que eu cuido dos pássaros, eu cuido de você. Agora escute bem: Deus cuida dos pássaros, dá alimentos para eles, mas eles têm que trabalhar para poder colher o alimento. Então veja bem que o texto está bem correto aqui. O pássaro tem que correr lá na árvore para poder pegar uma sementinha, poder pegar uma coisa, trazer alimento para os seus filhotes, tudo isso. Então ele tem que fazer isso, mas é Deus que ele está sustentando, mas ele está trabalhando.
Então nós precisamos trabalhar e Deus se encarrega de sustentar as nossas vidas. Deus se encarrega de ministrar o sustento das nossas vidas, não é? Da mesma forma, o Senhor diz que cuidará de nós, assim como Ele cuida dos pássaros, da natureza, que está lá, correndo atrás do seu sustento. Ele cuida de mim e de você, então você não precisa ter medo. O amanhã não nos pertence. Na verdade, queridos, uma outra verdade que eu considero aqui neste texto é que Jesus quer mudar os seus valores. Versículo 31: buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele deseja agregar à sua vida valores reais. Quer mudar os seus valores, agregar valores reais. Ele se interessa de fato por você. Por isso quer começar agora mesmo a trabalhar os seus valores. Diz: olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você busca o reino de Deus, quando você deixa que Ele tome o controle da sua vida, que Ele direcione a sua vida, Ele acrescenta à sua vida aquilo que você precisa. Se você precisa de uma porta de emprego, Ele vai abrir para você. Se vai correr atrás, Ele vai abrir. Se você precisa você tem sonhos de ter objetivos, naturalmente, de fazer uma graduação, Ele vai te abençoar nesse sentido também. Se você tem sonhos e objetivos de fazer algumas conquistas na vida, Ele vai te ajudar nesse aspecto. Mas, sobretudo, na confiança de que o primeiro lugar na sua vida deve ser o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, a dependência de Deus, o cuidado dEle. O ser humano às vezes vive num tipo de situação e muitas vezes, quando ele está vivendo algum tipo de situação, ele fica muito confortável. Eu estou muito confortável nessa situação que eu estou vivendo, e por isso eu acho que eu posso por mim mesmo. Ninguém pode por si mesmo. Todos nós dependemos de Deus. Então é preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça. É preciso ter esse cuidado. Há muito tempo atrás eu conheci um jovem que trabalhava numa empresa, uma empresa na área de jornalismo em Belo Horizonte, aqueles jornais físicos que hoje praticamente não tem mais, no estado de Minas. E naquela época, aquele jovem angariou uma função de privilégio ali dentro. Ele tinha apenas o ensino médio. Eu disse para ele naquela época: querido, deixa eu te falar uma coisa, aproveite que você está ganhando até um salário bom aí e faça uma graduação. Faça uma graduação que você vai estudar no futuro. Faça um curso superior. Ele não me ouviu. Depois ele ainda disse para outra pessoa o seguinte: por que eu vou fazer graduação? Eu estou ganhando mais do que a gente já tem. Há algum tempo atrás, depois vem o avanço tecnológico, vem a internet, vem tudo isso mais. Hoje o estado de Minas já acabou, está quase, pois ele foi mandado embora, nunca mais conseguiu um emprego com aquilo que ele ganhava. Ele precisava, na verdade, buscar o reino de Deus, buscar a sua justiça e também dar os seus frutos, fazer alguma coisa. Ele não fez uma coisa nem outra, nem buscou o reino de Deus e a sua justiça, e nem tampouco também seguiu o conselho que eu lhe dei na época para poder fazer uma outra graduação, né? Então, às vezes a gente tem de ter cuidado em relação a isso. Não, Jesus quer mudar em nossos valores. Ele se interessa de fato por você. Ele se interessa pela vida de cada um de nós. Por isso Ele quer começar agora mesmo a trabalhar os seus valores. Você não pode ficar numa situação que você não precisa de Deus. Às vezes você está muito confortável, mas amanhã pode ser diferente. Então é preciso estar dependente de Deus, buscar ao Senhor em primeiro lugar. Portanto, querido, desta noite eu lhe convido a desviar o seu foco das coisas terrenas e concentrar nas coisas do alto, concentrar nos valores eternos de Deus, nos valores do reino, concentrar de fato nos valores do reino. Esses valores, sim, eles mudarão a sua vida, mudarão a sua família, mudarão os seus relacionamentos,
proporciona uma mudança completa. O texto diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que te preocupam, coisa que te inquieta, coisa que mexe com você, que te deixa tenso, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O texto não elimina os valores terrenos, mas eles não podem sobrepujar os valores eternos. Queridos, embora vida, família, namoro, profissão, bens, sentimentos, tudo isso é importante, mas vale ressaltar que Jesus é a essência para uma vida correta aqui na terra e a garantia para a vida na eternidade. Jesus é a essência para uma vida correta, uma vida abençoada, uma vida cuidada por Ele aqui na terra e a garantia da eternidade. Aliás, quando temos Jesus, o caminho, a verdade e a vida, nós vamos ao Pai e temos certeza da eternidade. Quando temos Jesus, nós temos a garantia da vida eterna. Foi Ele quem disse: em verdade eu digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, tem presente, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. Então, queridos, Jesus quer mudar seus valores. Se o seu valor está aqui no foco terreno, cuidado, foque no reino de Deus, foque no Senhor, porque Ele há de cuidar de você no que diz respeito às suas demais circunstâncias. Mas uma outra verdade que eu quero considerar aqui: Jesus quer eliminar o seu medo. Versículo 32, nós lemos lá: não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. O que Jesus quer dizer é que Ele está com você, Ele está contigo, Ele está comigo, Ele está com cada um de nós. Ele quer de fato eliminar os nossos medos. Meus queridos, tem pessoas que têm medo de tanta coisa. Nós estamos vivendo um tempo de chuva e tem gente que tem um medo de chuva terrível. É claro que a chuva causa pavor, causa dificuldade, causa alguma tensão, mas há pessoas que têm um medo exacerbado de chuva. Como tem medo de chuva? Nós estamos enfrentando o tempo aí do medo de sair de um lugar e outro, o medo de tanta coisa. Olha, um pouquinho de medo é até um tipo de prevenção, mas o medo exacerbado, ele acaba se tornando doentio. Tem pessoas que têm tanto medo que não conseguem sair do dia a dia, não conseguem. E aqueles mais místicos têm medo de assombração, tem medo da mula sem cabeça, tem medo de uma porção de coisa. Eu coloco até um artigo no boletim aí sobre esse assunto, tratando inclusive desse tempo que estamos vivendo, chamando Quaresma. Tem medo que o diabo está solto. Olha, segundo falam por aí, mas na verdade o diabo está solto aí, porque diz a Bíblia que ele está aí na atmosfera do ar, andando aí, buscando a quem possa tragar. Não só na Quaresma, mas em todo tanto. Haverá um tempo que ele será preso por toda a eternidade, porque Jesus há de dominar sobre o mundo quando Ele vier com a sua glória e nos levar para estar junto com Ele e viver numa dimensão celestial. Mas a pessoa que tem muito medo, e às vezes vive um medo que acaba se tornando uma doença patológica, mas Jesus quer eliminar o medo. Quando a vida aqui na terra terminar, iniciará a vida eterna. Já que eu estava conversando com a minha esposa, Giovana, eu disse para ela: olha, eu quero viver muito aqui, com qualidade de vida, mas eu não tenho medo de morrer. Não tenho medo de morrer, porque eu sei que quando eu fechar os olhos aqui, eu vou estar na eternidade com o Senhor. Né? Então eu vivo feliz aqui, sabendo que para morrer eu passo a estar vivo. Né? Você está vivo hoje, pode partir amanhã. Eu não tenho medo disso, embora eu tenha o pleno desejo de continuar vivendo aqui, porque eu quero fazer mais para o meu Senhor, quero fazer mais para o meu reino, quero cuidar mais da minha esposa, quero ser cuidado por ela também, quero ter
ter a companhia abençoadora de minhas filhas, quero, na verdade, também curtir minha mãezinha, e quem sabe daqui a um tempo ver netos também. Não é? Eu quero tudo isso, eu tenho sonhos, mas não tenho medo de morrer. Se for amanhã ou depois, nós vamos. Não é? Então, não precisa ter medo. Quando a vida que terminar será a vida eterna. Creia que o amor de Cristo, ele lança fora o medo. Mas eu quero caminhar para o encerramento, pensando ainda numa outra vertente aqui a considerar. Jesus quer te dar o melhor. Jesus quer te dar o melhor. Versos 33 e 34. Vender o que tens na esmola, fazer para vós bolsas que não envelhecem, tesouros dos céus que nunca acabam, onde não chega o ladrão e a traça não rói, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração também. Jesus quer te dar o melhor. Creio, meus queridos, desta noite, que Deus tem algo muito mais valioso do que tudo que você possui até aqui, tudo que você possa ter aqui, tudo que você possa ter nesta dimensão aqui. Então nós precisamos, na verdade, construir a nossa vida, construir a nossa vida aqui, para poder termos a certeza inabalável de que estamos investindo a nossa vida, investindo o nosso dia a dia no reino dos céus, na presença bendita e real do Senhor. E a pergunta diz, que o texto fecha: onde estiver o teu coração, aí estará a tua vida. E a pergunta: onde está o seu coração? Seu coração está nos valores desta terra? Ou seu coração está nos valores celestiais? Onde está o seu coração? Qual é o foco naturalmente do seu coração? Onde ele está? É preciso ter cuidado nesse sentido. É preciso ter cuidado nesse aspecto, para que o nosso coração possa estar, sobretudo, numa dimensão celestial. O nosso tesouro maior não seja as coisas que possuímos aqui, embora é muito bom possuir as coisas aqui, nada contra. Se Deus te dá a oportunidade de possuir, que bênção você tem poder de possuir. Mas o nosso valor maior deve ser as coisas celestiais. Nós temos que entender que as coisas que temos aqui neste mundo não é para poder nos deixar tristes e estressados, é para nos servir. As coisas devem ser para nos servir, e o valor maior é o Senhor na nossa vida, que até nos concede esta bênção depois de poder nos servir também. Se você estiver no foco certo, muitas coisas boas acontecerão em sua vida. E eu concluo esta palavra focando o seguinte: Jesus é o único que verdadeiramente pode mudar a sua vida. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, 17, nós lemos lá a palavra de Paulo, que foi mudada pelo Senhor: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O único que pode te conduzir à vida eterna é Jesus. É o único. O Evangelho de Cristo, puro, cristalino, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus quer transformar a sua vida por completo. Você quer ser transformado? Então creia. Jesus quer aliviar a tensão causada pelas preocupações. Jesus quer tirar do seu coração a ansiedade. Jesus quer quer aumentar a sua fé, quer mudar os seus valores, quer eliminar seu medo e quer lhe dar o melhor. Você quer isso? Você deseja isso? Você entende que precisa de fato de Jesus na sua vida e no seu ser para poder ministrar a sua vida? Nós iniciamos essa palavra a partir do seguinte tema: você é muito precioso para Deus. E às vezes você não tem se sentido precioso nem para você mesmo, mas você é precioso para Deus. Você é importante para Jesus, é precioso para Jesus. Jesus, na verdade, quer ministrar a sua vida.
Você tem vivido algum tipo de ansiedade? Você tem vivido algum tipo de tensão? Você tem vivido algum tipo de preocupação? Você tem vivido situações em que você às vezes caminha, luta, não consegue chegar a objetivo nenhum e por causa disso fica tenso. Ah, meus queridos, às vezes a tensão pode ser por causa de uma enfermidade na sua vida ou na família. Olha, viva na dimensão espiritual. Busque em primeiro lugar o Reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos ficar em pé nesse momento. Nesta hora eu quero orar pela sua vida, orar pelas nossas vidas, pedir que Deus esteja atuando em nossas vidas. Se esta palavra falou com você, se você entende naturalmente que precisa confiar a sua vida a Jesus, e sobretudo buscar em primeiro lugar o Reino de Deus, ou seja, confiar as suas preocupações, confiar as suas lutas, confiar as suas adversidades, confiar as circunstâncias da sua vida ao Senhor. Se você quer isso, eu quero nesse momento orar por sua vida. Se alguém aqui que ainda não confiou totalmente a sua vida a Jesus, mas diz assim: eu quero neste momento buscar o reino de Deus, confiar no Senhor, crer nele como seu Salvador. Se há alguém aqui que não fez isso e quer fazer nessa hora, quer na verdade dizer assim: olha, eu quero confiar, buscar o reino de Deus na minha vida, porque eu sei que em Cristo eu sou liberto, em Cristo eu sou salvo, em Cristo eu sou transformado, em Cristo eu posso ter uma nova razão de viver. Há alguém que não fez essa decisão ainda e quer fazer nesta hora? Levante a sua mão se você quiser fazer isso. Se houver alguém, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Há mais alguém que queira tomar essa decisão nesta hora? Queira tomar? Levante a sua mão. Eu quero nesta hora